nós vamos falar qual a relação que existe entre a sua dificuldade de se comunicar, de se expor, de falar com a tua sexualidade. Eu falei isso num story, né, falando da relação que existe entre vagina, canal vaginal e garganta e boca. E aí as mulheres chocaram, adoraram. Meu Deus, fala mais sobre isso, a gente quer saber. Quem aqui tá buscando ser uma boa comunicadora e percebe que tem muita dificuldade, né? Ou pessoas que têm, mulheres que estão aqui, que têm dificuldade de falar em público. Dificuldade de fazer live, por exemplo. Dificuldade de fazer stories. Dificuldade de falar de qualquer coisa sobre si, sobre o seu trabalho, sobre o seu servir, sobre o seu produto, sobre o seu relacionamento, né? Pessoal ou não, mas quem tem essa dificuldade? Quem aqui tem, agora eu vou um pouquinho mais profundo, quem aqui tem dificuldade de falar o que sente? Dificuldade, eu sei que muitas de nós, a gente tem uma dificuldade de sentir, porque estamos muito na energia masculina. Mas quem tem dificuldade de falar o que sente? Eu sinto, eu percebo, mas eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto. Medo de me expor, medo de ser julgada. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Aquele não poderoso, aquele não limitador, categórico. Quem tem dificuldade de dizer não? Não quero, não gostei, não posso, não concordo, não vou. Eu tenho. A maioria de nós tem, né, gente? Então, se a gente pensar, a gente vem, gente, de um universo, de um mundo, de uma sociedade que foi extremamente castradora para as mulheres, né? A gente foi super oprimida. Se a gente pensar em todos esses anos de patriarcado, eu sempre falo isso para vocês, é sempre importante a gente fazer essa contextualização histórica para a gente entender que as coisas não acontecem do nada, né? Porque não acontece só com a gente. Então, por que todas as mulheres têm essa dificuldade de dizer não? A gente quer dar conta de tudo, fazer tudo, abraçar tudo e ainda não quer desapontar o outro. Por que eu tenho isso na minha comunicação? Por que eu não consigo falar não? Porque durante muito tempo nós fomos caladas. A mulher, ela foi extremamente oprimida, ela não tinha voz na sociedade e isso não faz muito tempo, tá? Talvez a sua mãe já começou a ter um pouco de voz, não sei, né? A minha precisou gritar bastante para ser ouvida, não sei qual que é a história da tua mãe, mas com certeza a tua avó não teve voz, né? Ou também precisou ser muito guerreira, lutar muito, tá muito no masculino para conseguir um lugar no mundo, um lugar ao sol. Então a gente vem deste lugar que não coincidentemente, né? Não por acaso, também fomos reprimidas na nossa sexualidade. Então um lugar de, se a gente pensar em todas as crenças e dogmas de toda essa civilização judaico-cristã, de todas as religiões, das nossas crenças, o que a gente aprendeu, o que era proibido, o que era pecado, o que era limpo, o que era sujo, a relação com o corpo, a relação com a menstruação, o sexo, o orgasmo, a virgem tem que ser virgem, só pode transar depois que casa, gravidez, tudo isso, né? Todas as coisas que eram tabus e ainda são tabus, bloqueiam a nossa sexualidade, bloqueiam a forma que a gente se relaciona com o corpo, com o nosso ciclo, com as nossas águas, com a nossa menstruação, com a nossa fertilidade. Eu já falei isso aqui em várias outras lives. O como a gente foi castrada, o como a gente foi oprimida e o quanto a gente, todas nós, as nossas ancestrais passaram por esse histórico, né? De sermos caladas em nossa potência, em nossa sexualidade. A gente não tinha voz. Né? Não é falar, a gente não podia votar, a gente não podia fazer nada, né? A gente não tinha voz na sociedade, na família. Quem decidia, quem era a autoridade, era o homem. Então a gente vem desse histórico. Então é muito normal a gente não conseguir falar não, porque a gente vive um lugar inconsciente ainda de que a mulher foi feita para servir. Faz sentido? Fala pra mim se tá fazendo sentido, vocês não estão me mandando chavinha, não sei se tá fazendo sentido aí.
Manda essa live, gente. Vai lá no aviãozinho, manda, põe coraçãozinho. Então, o que acontece? Quando eu vivo neste lugar de castração, de omissão, onde eu não tive voz, onde eu não. As nossas ancestrais, né? A gente vem de um histórico e lembra, nós muitas vezes fazemos igual inconscientemente para pertencer. Então, inconscientemente, a gente tem esse lugar do servir. A mulher, ela sempre fala sim. Ela sempre está pronta, disposta e disponível para fazer tudo. Porque uma mulher boa, ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa, ela é uma boa dona de casa, agora ela é uma boa empresária, ela é uma boa empreendedora. E ela fala sim para todo mundo, ela cuida de todo mundo e ela foda-se. É mais ou menos assim. Assim que a gente aprendeu, né? Ah, mas não é assim, mas isso eu tô falando lá no inconsciente, gente. Talvez hoje você tenha uma noção na consciência, numa camada mais superficial da tua mente, lá na pontinha do iceberg, que você não precisa dar conta de tudo, que você não tem que falar sim para todo mundo, que isso não é saudável, que falar não é importante, é empoderador, faz bem à saúde, mas eu tô falando do que tá por baixo, né? A pontinha do iceberg, gente, é a menor parte dele. Eu tô falando de toda aquela estrutura congelada que está debaixo, submersa na água, que é o teu inconsciente. Então, lá existe uma informação, existe um histórico disso, desse servir. E servir é maravilhoso, o feminino tem a ver com o servir, o maternar, o cuidar, o acolher, o ser empática. Isso é maravilhoso, isso é uma delícia, né? Mas, claro, dentro do seu limite, desde que você seja protagonista da tua vida, da tua história, que você saiba se colocar em primeiro lugar. Também tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Só que a gente ficou com essa informação, um imprint dessa informação de que a gente precisa servir e de que o tempo todo eu tenho que concordar, dizer amém, dizer sim. Então, por isso, daí vem no inconsciente coletivo a nossa dificuldade de dizer não. E quando a gente fala não, a gente sente culpa. Verdade ou mentira? Ah lá, daí nasce a culpa, porque no fundo é isso que a sociedade espera que a gente diga, sim pra tudo. Sim, daí nasce a culpa. Então, olha quantas coisas a gente tá falando aqui, né? Quanta culpa. Então, esse tipo de coisa, ó, passei por um relacionamento que me sentia culpada, não estava com vontade de ter relações com o meu parceiro, né? E aí eu sentia que eu não servia para nada. Vocês percebem como vai causando um bloqueio na comunicação que tem a ver com bloqueio sexual, que aí no fundo está relacionado com uma crença que está no inconsciente coletivo, de que a gente tem que servir e ser boa e concordar e falar amém, né? Então essa dificuldade de falar não, de se expor, de se comunicar, de estar na vida, como eu tô fazendo aqui agora, é porque no fundo a gente tem muito medo de ser julgada, de não ser aceita, de não ser amada. Entende? É isso. A gente quer ser boa para todo mundo e não dá. Não é possível. Então isso vai criando um desalinhamento com a tua comunicação, com o que você sente a tua comunicação, né? Então é por isso que a gente tem dificuldade de falar não. E aí tem muitas outros que eu falei, né? E além disso, por exemplo, eu não sinto isso, eu não tenho consciência disso, mas você tem muito problema de garganta, dor de garganta, tá sempre com tosse, rouquidão, questões no laríngeo, físicas, porque às vezes eu não consigo perceber a manifestação, o sintoma na vida, na prática, como eu tô falando aqui agora. Mas aí eu tenho muitas questões na garganta. Então, uma pessoa que tem muitas questões, sintomas na garganta, no laríngeo, né, nessa região, né, toda do Vishuddha, que é esse chakra da comunicação, né, que inclui paladar, olfato, audição e a garganta, a fala, né, também tem questões e bloqueios na comunicação, porque muitas vezes vem uma patologia ou um sintoma físico. Ok? Aí já foi para um nível mais hardcore ainda.
ou se, ao contrário, né, no oposto correspondente, essa pessoa tem problemas, patologias femininas. Então, questões na vulva, vagina, colo do útero, canal vaginal. Então, né, enfim, herpes vaginal, candidíase, infecção urinária, também estão relacionados com o fundo daquilo que a gente não consegue parir ou dizer. Então, existe uma relação entre esses dois lugares. Comunicação e sexualidade. E tudo que afeta a tua sexualidade, bloqueia, travas na tua sexualidade, memórias como aborto, abuso, vergonha, crenças limitantes, né? Falta de libido, mulheres que não conseguem ter orgasmo, todas as questões que englobam a tua sexualidade, não me sinto bem com o meu corpo, tô falando em vários níveis, vão afetar a tua comunicação. E o inverso também acontece. Ou seja, se eu engulo sapo, não consigo falar não consigo me expor, tenho vergonha, não consigo falar com clareza, eu travo, a minha comunicação é cheia de medo, insegurança. Se eu não falo a verdade da minha essência, do meu coração, né? Então eu minto, eu omito para agradar, para pertencer. Eu concordo com o que eu não tô a fim de concordar. Tudo isso também vai causar bloqueios na sua sexualidade. Então, um afeta o outro. Bloqueios na sexualidade vão atrapalhar a sua comunicação e bloqueios e questões mal resolvidas na tua comunicação vão afetar diretamente a tua sexualidade. Tá ligado, gente? Tá muito conectado, tá? E essa conexão, ela é super profunda e em vários níveis. Então eu sempre recebo essa pergunta como um desabafo das mulheres, né? E eu percebi e identifiquei de verdade que todas nós temos questões aí, só que em diferentes níveis. Eu também tenho, mas talvez eu já tenha trabalhado, né? Por quê? Muito tempo trabalhando a minha Kundalini, a minha energia sexual criativa de base, muito tempo dançando, né? Tanto que eu desenvolvi o curso Cíclica para vocês, né? Para mulheres que querem habitar o corpo, aprender a utilizar a energia sexual como uma energia de manifestação, canalizar para criar projetos, para criar tua realidade, para ser multiorgástica, né? Caminhar o seu ciclo através do seu corpo, tudo isso, gente, porque eu já caminhei isso. Então, com certeza isso me ajudou a resolver tanto questões e patologias que eu tinha na minha sexualidade, que eu também tinha crenças, vergonha, né? E questões como candidíase, infecção urinária, tudo isso foi resolvido, foi curado, ressignificado e transformado. E eu também tinha questões na minha comunicação e não é por acaso. Eu não tinha Instagram, eu morria de vergonha de me expor. Até alguns anos atrás eu nunca postava nada, eu nem estava no Instagram. A primeira vez eu entrei no Instagram, gente, quando eu fui para a Grécia com a Soraya Mariani. Tem 5, 6 anos. Não tem tanto tempo, porque eu julgava, eu não queria me expor, como é que eu ia falar de mim, da minha vida, do meu trabalho. Até o meu trabalho, até assumir a minha transição de carreira foi muito difícil para mim. Porque o que as pessoas iam pensar? Da bailarina profissional, que trabalhou 20 anos com dança, com corpo, com mulheres, que aí tinha comprado um restaurante, agora era uma empreendedora, 12 anos quase lá no restaurante em São Paulo, trabalhando com uma empresa, funcionários, folha de pagamento, enfim. E agora ela era uma terapeuta de mulheres, que conduzia retiros no final de semana, grupos presenciais de constelação familiar, atendia individual num consultório na Vila Mariana. E aí, da onde? Como é que eu vou assumir esse lado? Como é que eu vou falar minha verdade? Como é que eu vou... eu tinha vergonha e medo de me expor para as pessoas que eu convivia, quanto mais para as pessoas que estão aqui que eu não conheço. Porque eu não estava ainda com tudo isso trabalhado, entende? Eu precisei ir trabalhando essa manifestação, essa energia,
estando cada vez mais alinhada na minha essência, para poder comunicar com verdade o que eu penso, a minha opinião, o que eu conheço, o meu conhecimento. Eu também achava, como vocês, que nunca estava bom, que eu nunca estava pronta, que não era suficiente. Muita vergonha, muito medo de falar. Embora sempre falei bem, a comunicação sempre foi um dom, a coisa da voz, a coisa do acolhimento e de colocar a minha sabedoria no mundo, a minha medicina no mundo, mas eu tinha muito medo, muita vergonha e muitas travas. E isso está ligado a problemas e travas na sexualidade, a você não conseguir assumir quem você é com autenticidade. Então eu quero que vocês entendam, além do que eu falei do inconsciente coletivo, desse lugar que a gente vem do servir, do calar a nossa voz, de toda essa história que todas as nossas ancestrais viveram de bloqueios sexuais, de não ter voz na sociedade. Além da gente vir todas desse lugar, eu quero falar para vocês mais fundo, para que vocês percebam essa ligação, porque talvez eu falar isso fique muito, né, no mundo sutil, do sutil e das ideias. Então existe uma correspondência, tá, entre garganta, boca, canal vaginal e vagina, que é sutil e energética, que está conectada aos nossos chakras, mas existe também uma correspondência física, que é real. Eu não sei se vocês já viram, mas depois dá um Google, entra na internet e coloca lá, vagina, canal vaginal, e depois coloca lá, garganta. Vocês vão ver, gente, que fisicamente os aparelhos se parecem. Fisicamente é muito parecido. Muito. Existe uma semelhança física e não é à toa, porque existe uma semelhança vibracional, de frequência energética. Existe uma semelhança na mucosa, na pele. Vocês sabiam que a mucosa da vagina, da vulva, é a mesma da boca? Gente, é muito parecido. Então eu sempre falo para as minhas alunas, tá? Eu ensino isso, gente. A vagina está para a boca. Vulva, vagina, está para a boca. Ok? Canal vaginal está para a garganta. Então existe uma correspondência física e energética. Então existe uma semelhança entre os órgãos, existe uma semelhança de tecidos, né? Existe uma semelhança em todos esses locais que são correspondentes, tá? Então isso já mostra o quanto um lugar está conectado ao outro. Então, gente, se a gente pensar na boca, na comunicação, a boca ela está ligada à nossa primeira infância. Pensa na primeira infância de um bebezinho. Qual é a primeira fase que o bebezinho tem? É a fase oral, a famosa fase oral. Como um bebezinho, seu filho, meu filho e nós, quando bebês, como é que a gente conhecia e conheceu o mundo? Através do quê? Eu acho que vocês sabem aqui que o bebezinho não enxerga direito, né? Mas ele sente através da boca. O bebezinho mal sai da barriga da mãe, ele já vai com aquela boquinha buscando, sugando. A sucção é um instinto do bebê. E aí ele já vai procurar o seio materno. Então a boca, ela conecta toda criança, eu, você, quando criança, todos os bebês, ao mundo. E conecta quê? A nutrição, ao alimento, a tudo aquilo que eu levo para mim, para dentro de mim, para nutrir, me alimentar. Então a boca conecta a gente à vida, à amamentação, ao experienciar, ao experimentar. E a boca, gente, nos conecta e conecta o bebezinho ao prazer. Sim, as mães, as nossas mães, e nós como mãe, quem é mãe aqui, eu que sou mãe, nós somos as grandes iniciadoras da sexualidade dos nossos filhos. Vocês sabiam disso? Vocês já tinham pensado nisso? Que somos, além de sermos as encantadoras de bebês, nós somos as iniciadoras sexuais da sexualidade do bebê. Sim, a sexualidade do bebê começa pela boca. E é extremamente prazeroso, né? Ele
tocar a mãe com a boca, o seio, né? Eu vejo o prazer do Gael, do meu filho, não só no toque, na pele com pele, mas a boca procura tudo o tempo todo. Então a gente experiencia o mundo, conhece o mundo, o prazer, o gosto, os alimentos, a nutrição. Olha quantas relações superficiais e mais profundas a gente tem através da boca, que vem antes da fala. A gente toma, entende? Toma nutrição, alimento, vida e aprende o prazer. Então tá conectado, gente. É a primeira e a grande iniciação sexual do bebê. É através da boca, pela mãe. E esse universo de prazeres pela boca. Então, desde cedo a gente conecta. E aí eu falo para as minhas alunas sempre, e tô aqui falando, ensinando para vocês, despertando essa consciência. Quando a gente cresce, quando a gente está na fase adulta, a boca continua tendo a mesma função. Então a boca, ela traz a nossa nutrição. Ela tem uma conexão com aquilo que nos nutre, com o alimento físico que vai nutrir o nosso corpo físico. E a relação correspondente é que a vagina também é uma boca, mas não é física, né? É espiritual, do que nos nutre espiritualmente. Então a boca nos nutre fisicamente, de um alimento físico, e a vagina nutre o nosso mundo interno de energia, de presença, do que a gente recebe através dela. E não tô falando só de penetração, tá? Mas é uma boca espiritual. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. A vagina é um portal, é uma boca espiritual que também faz o dar e receber. Entendem? Por isso que tá tão conectado. E aí, gente, da boca sai o quê? Tô falando de tudo que entra primeiro, né? Essa entrada física, essa entrada espiritual, esse portal da nutrição e esse portal energético e espiritual que vai nutrir a alma, chamado vulva, vagina ou Ioni, que é o nome sagrado, o nome em sânscrito. Vocês vão me ouvir muito sempre falar da Ioni. E o que sai desses dois lugares, né? Vocês já devem ter ouvido uma passagem bíblica muito conhecida que é: a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, se você tem medo, insegurança, trava, é isso que você vai sair. Se você não tá alinhada, né? Se você pensa uma coisa, sente outra e diz outra, porque você tá cheia de questões, bloqueios e conflitos e nessa jornada de autoconhecimento ainda não tá nada muito claro para você, vai ter uma confusão na tua fala. Não vai ter clareza. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que é bom pra você, o que não é. Você não honra seu sim, não honra seu não. Então a comunicação ela não é clara, ela é confusa. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uma hora é sim, uma hora é não. É não, mas fala que sim. É sim, mas fala que não. Entende? Não tá alinhado. Então a boca, gente, ela também manifesta. A boca, ela dá luz ao quê? Aos nossos projetos, aquilo que a gente quer, aos limites, aquilo que a gente não quer. Então a boca, ela tá muito conectada ao que a gente quer manifestar, a nossa realidade. E o que que vem, né? O que que passa na nossa mente, o que que passa na nossa cabeça? A boca, ela vai refletir o nosso universo de crenças. Eu sempre falo isso aqui. Crenças, julgamentos. A boca vai falar do que tá vibrando a nossa vibração, o nosso coração. É isso que sai da tua comunicação, o que tá vibrando aí dentro, do que você tá cheia. Então, gente, de uma forma real e sutil, a boca, a garganta, o vixuda estão relacionados com o desejo de manifestar, com aquilo que eu quero manifestar no mundo. Colocar a minha voz no mundo, a minha verdade, o que eu penso. Oi, Thaísa maravilhosa! Bem-vinda! Adoro, muitas chavinhas virando. Entendem? Então a boca, ela
tem esse lugar de manifestação sutil, física, emocional, energética, em todos os níveis. Porque para parir o que eu quero no mundo, eu preciso falar. Do verbo fez-se carne. Por isso que é tão importante oração, meditação, falar, as perguntas poderosas para o universo, o e-book que eu dei de presente para todas as mulheres que estão no WhatsApp. É importante. É uma forma de manifestar, de colocar para fora aquilo que está dentro, que às vezes só você sabe, tá tão escondidinho lá dentro de você, eu tenho tanta vergonha. Mas quando você fala, né? Ou às vezes um abuso que eu passei, quantas histórias vieram depois da meditação da bênção mundial do útero, né? Que foi a aceitação da sexualidade, de mulheres que conseguiram falar. Nossa, gente, metade do caminho andado, só de eu conseguir falar de algo que me aconteceu, isso é tão poderoso, é tão curativo. Falar da minha vulnerabilidade, a partir da minha vulnerabilidade, não tem nada mais forte do que isso. Então a boca tem essa função na vida, ok? E a vagina? O que sai da vagina? O que sai da ioni, da vulva? Gente, ioni é um nome em sânscrito, né? Que eu uso muito, por quê? Porque significa portal sagrado, templo sagrado, local do nascimento, passagem divina, fonte da vida. Tem vários significados, que é a ioni, que é a nossa vulva. Então, deste lugar sai o quê? Lindas. Desse lugar a gente pare a vida, né? A primeira coisa que vem na cabeça é sai um bebê. Sim, sai um bebê. Nós somos os grandes portais do universo. Todo ser humano, todo ser que vem para este mundo, que ancora no planeta Terra, passa por uma mulher. Nós somos os grandes portais, as grandes iniciadoras. Então, sim, da vagina nasce toda a vida na Terra. Seja, né, nossa ou de outros mamíferos, ok? Mas o que mais sai? A gente está falando de algo físico, da nossa capacidade de parir. Vocês já sabem, principalmente quem me acompanha aqui, que a nossa capacidade de gestar, nutrir e parir e dar luz à vida é muito maior do que só filho, né? O filho, o bebê, é se eu escolho ser mãe. E quando eu não quero ser mãe? E quando eu não sou ou não pude ser? Eu ainda consigo parir projetos. Muito além do físico, né? Trazer para o físico. Esse é o princípio de Shakti, da deusa Shakti, que é um arquétipo que todas nós temos, que é a manifestadora do universo. Passa por ela, ela alquimiza, meu bem, e ó, pum, manifesta. Essa é a o grande ensinamento desse arquétipo da deusa Shakti, que todas nós temos, que é através da sexualidade. A sexualidade, a energia vital, sexual, criativa, a energia de base Kundalini é a energia da manifestação. Sem ela, a gente não manifesta nada. E se você não está conseguindo manifestar as coisas na sua vida com coragem, com fluidez, com motivação, com verdade, é porque tem questões na tua energia sexual, ok? Vem pro Cíclica. Vem pro meu curso, vem caminhar comigo que você vai aprender a utilizar essa energia a seu favor, para manifestar sua verdade, sua realidade, seus cursos, seus projetos, seu bebê. O feminino, o princípio da energia feminina é a energia da manifestação. Essa é a grande função, a grande missão da mulher, criar. Gestar, parir, nutrir, mas não só filhos físicos. Então a ioni, a vulva, a vagina, esse portal tem uma conexão total com tudo que eu quero parir no mundo. E quando eu tenho questões aí, ou seja, vergonha, não lido bem com o meu corpo, não sou plena sexualmente, não sinto prazer na sexualidade, não sou bem resolvida nessa área da minha vida. Questões todo mundo tem, ok? Mas sempre dá para melhorar.
não conheço o meu corpo, não sei o que é orgasmo. Eu sempre falo aqui, orgasmo é medicina, é cura, é matéria-prima para transformação, para conexão inclusive espiritual e divina. Então, gente, se eu tenho questões nesse lugar, questões emocionais, como eu tô falando agora, né? Que vêm de crenças, de julgamentos, de dogmas, de certo, errado, puro, impuro, né? Eu fiz Quem assistiu o podcast com a Soraya Mariani, o primeiro, eu gravei 2 podcasts agora que eu tava no Brasil com a Soraya, 2 seguidinhos, foi dobradinha. E um dos podcasts, o título foi Santa ou Puta? Porque parece que a gente tem que escolher, né, o tempo todo. E isso intoxica a nossa sexualidade. Porque parece que para ser sexualmente correta, eu tenho que ser virtuosa, santa e ter um comportamento aceitável dentro dos valores que são aceitáveis para minha família, para minha sociedade. Qualquer coisa que eu faço diferente disso, eu sinto culpa. Eu me sinto impura, eu tenho dúvidas, eu duvido do meu poder, eu duvido da minha voz, e aí eu começo a duvidar dos meus projetos, aí eu começo a duvidar do que eu quero, e aí eu começo a não ouvir a minha intuição, e tudo isso está conectado com a tua força sexual, com a tua sexualidade. Entende? Estão entendendo? Tá virando chavinha, gente? Tá fazendo sentido aí? E aí, essa conexão, né, como eu falei, a sexualidade é a energia da manifestação, é a energia de colocar da vida, da luz aos seus sonhos, aos projetos. Através da ioni da vagina, eu não vou parir só um bebê, um filho, eu vou parir projetos, eu vou parir um novo relacionamento, eu vou parir a mim mesma. Eu sempre falo aqui que é o parto mais importante. Parir você mesma. Mulheres que querem engravidar e não conseguem, primeiro vocês precisam parir a si mesma, a sua nova versão. Mais alinhada, curando, se transformando, para entender por que esse bebê não tá vindo, por que esse projeto não tá nascendo, por que esse curso não tá saindo do papel, por que esse trabalho, essa carreira dos seus sonhos você não tá conseguindo realizar. Por que você não está conseguindo parir a vida extraordinária que você merece ter e viver? Por que você não está conseguindo parir a mulher que você nasceu para ser? Tem um bloqueio aí. Ou vários, que estão ligados, claro, à tua ancestralidade, à tua sexualidade. E isso vai bloquear a tua comunicação. Gente, então, uma prova, né? Então, tudo que eu faço, que eu trabalho quadril, movimento, sexualidade, tudo que eu trabalho a minha energia sexual de base, que eu ativo a minha Kundalini, desperto essa energia, trabalho essa energia através do movimento, do som e da respiração. Eu sempre falo aqui, eu vou beneficiar automaticamente a minha comunicação. Eu vou começar, mulheres que vêm para o cíclica, elas podem dizer aqui, elas começam a dizer não. Elas começam a falar, opa, não é isso que eu quero. Gente, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Nossa, meu Deus, esse relacionamento não tem nada a ver comigo. Ô, gente, eu tô feliz. Gente, é isso que eu quero, descobrir. Nossa, tô sonhando, tá vindo um monte de insight, tô super criativa. Meu Deus, tem um monte de coisa pra fazer, quero parir tudo. Por quê? Porque acessa. Essa energia sexual é a energia da manifestação, da criatividade e também a energia da manifestação do dinheiro e da prosperidade. Isso mesmo. Para parir um projeto é preciso parir a si mesma primeiro. Muitas vezes, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês de como eu faço. Como eu faço então para trabalhar a minha sexualidade? Dessa forma que eu tô falando para vocês, né? No Cíclica eu ensino, ativando a energia sexual, vital, criativa, aprendendo no físico e no sutil como é que eu desperto, acordo essa energia e uso ela na minha função, para desbloquear essa área e várias outras da minha vida. Mas eu também posso fazer o caminho contrário. Ou seja, como é que eu utilizo a minha voz, a minha comunicação, laríngeo, garganta, bichuda,
para ajudar a minha sexualidade, porque um influencia o outro e vice-versa, tá? São correspondentes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito clássico e que já foi mega comprovado, tá? Vocalização no trabalho de parto. Quando uma mulher precisa se abrir completamente, corpo e alma, para dar luz a um bebê. Como é, gente? Quem já teve parto normal aqui pode falar, né? Eu não tive, não posso falar. O meu foi cesárea. Mas a gente sabe como é que é. Como é que é quando a mulher se inibe? Gente, isso é uma violência. Quando a mulher tá parindo e mandam ela ficar quieta. Ou ela tem vergonha de fazer som, de falar. Só tive 3. Como que é? Quando a mulher, ela fecha, ela trava a garganta e a boca na hora do parto, ela trava períneo, vagina e ânus. Então, quando eu relaxo a boca, relaxo as cordas vocais, eu também relaxo períneo e vagina. Ok? É correspondente. Você pode até fazer um exercício aí rápido, fechar seus olhos, respirar fundo e percebe se você tem alguma tensão no maxilar, na boca. Normalmente a gente tem. E relaxa. Quem tem bruxismo, gente, tem muita tensão, né? Em cima e embaixo. Você vai perceber que se você relaxa o maxilar e relaxa a boca, por isso que é importante na meditação, durante as práticas, né? A gente relaxar o rosto, relaxar o maxilar, né? A língua. A gente relaxa automaticamente a ioni. Então, esse trabalho de vocalização, de vocalizar no trabalho de parto, né? Da mulher juntar som e respiração junto, potencializa o trabalho de parto. Ela consegue ter mais energia, ela consegue abrir, relaxar e consegue fazer a abertura que precisa. A dilatação, a famosa dilatação, é muito mais fácil. Isso facilita, conduz, sustenta a energia dela no trabalho de parto, tá? Isso é um exemplo clássico que todo mundo já sabe, é comprovado. No trabalho de parto, vocalizou, trabalhou com som gutural. Tô falando do som verdadeiro, profundo da mulher, que vem do útero. Ela vai parir com muito mais facilidade. Um outro exemplo clássico. Durante a relação sexual, o prazer é ruidoso, sempre. Vocês já tiveram relação com uma pessoa, com um homem, com uma mulher que não emite nenhum som? Eu já tive. Não estou julgando aqui, tá? Estou contando e falando. Vamos observar, vamos aprender, né? E aí? Era uma pessoa extremamente travada, com todas as emoções trancadas, travadas, uma pessoa completamente indisponível para o amor. Porque o prazer é ruidoso. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está estudando a sexualidade através do Tantra. Só que nós mulheres, a gente aprendeu através do pornô, né? Através da indústria pornô, dos filmes pornô, né? Então, principalmente a nossa geração, né? E aí o que aconteceu? A gente aprendeu um som performático, um som fake, que não é o nosso som. E que não é o caminho da verdade, da sexualidade e da expansão do prazer, da sustentação da energia. Pelo contrário, é um som que te deixa no mental. Você fica fazendo um som fake de filme pornô, achando que é aquilo que o outro gosta de ouvir dá tesão pro outro. Ou seja, mais uma vez você tá no lugar do servir. E nem percebeu. Entende? Então, durante a relação sexual,
Eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Esquece tudo que você aprendeu. Tanto a movimentação quanto o som, né? Principalmente o som, a manifestação ruidosa do prazer, ela não é performática, ela é gutural. E muitas vezes não é o que a gente acha que é bonito, mas é o que expande e dá voz ao prazer de verdade, genuíno. Isso também é uma forma de colocar a voz no mundo. Gente, a energia numa relação sexual entre homem e mulher, ou não importa, tá? Isso vai muito além de questões de gênero, ok? Mas quando eu tenho uma relação sexual, ali eu tenho uma alquimia feita pelo amor e pela vibração de duas pessoas, que uma vai representar Shiva, a outra Shakti, né? Normalmente Yin e Yang. E aí isso daqui gera uma energia que é uma energia da manifestação, do dinheiro, da prosperidade. É uma magia que acontece ali, que se a gente tem consciência através do movimento do corpo, da respiração e do som, eu consigo também, através dessa energia, parir sonhos, projetos, mudanças, a casa nova, a viagem, o carro, a profissão, a carreira, o trabalho, o relacionamento. Assim como a gente alquimiza e produz e cria no nosso ventre, isso eu já falei aqui, eu falo há anos, toda live minha você vai escutar isso, que o poder do feminino e do útero, mas talvez seja a primeira vez que eu esteja falando aqui numa live, mas eu falo para as minhas alunas, o sexo tem a mesma energia, só que a gente faz junto com o outro, a gente só precisa saber conduzir e usar, e utilizar a nosso favor. E aí esse som verdadeiro, gutural, também nos ajuda a relaxar a yoni, a receber, a sermos penetradas. E não necessariamente eu tô falando de um lingam, não tô falando de um pênis, eu tô falando penetrada por alguém, por uma energia, entende? A gente também recebe. A relação sexual, a yoni, a nossa vagina recebe e depois alquimiza no útero, no ventre, tendo ejaculação ou não, é uma energia, né? Ali existe uma informação no DNA, através dos líquidos, através, né, de tudo aquilo que vai fazer a gente entrar em ressonância com o outro. Tem material genético junto faz a gente entrar em ressonância com o outro. Então a gente recebe, absorve, leva para o ventre, alquimiza e dá luz à vida. Entendem? E aí o que acontece quando eu relaxo e quando eu consigo colocar esse prazer e eu consigo achar e encontrar esse meu som gutural através do relaxamento, abrindo as minhas cordas vocais, a minha boca, manifestando esse prazer que está alinhado com a movimentação do meu corpo, isso vai relaxar a minha yoni, a minha vagina, o meu útero. Gente, é fantástico, uma coisa ajuda a outra. Por isso que muitas mulheres com dor para ter relação, não conseguem ter lubrificação, com dificuldade na hora da relação, da penetração, de tudo. Por quê? Porque tem bloqueio e não consegue nem utilizar, né, garganta, laringe, vishuda, boca para te ajudar. Então, tá conectado. Né, esse chakra Vishuddha, né, com o nosso chakra que a gente fala que é o sexual, o Swadhisthana Chakra. Por isso que uma coisa afeta a outra e vice-versa. Entenderam? Ficou claro? Então existe uma semelhança física, existe uma semelhança de mucosa, né? Existe uma semelhança energética, existe uma correspondência de chakras e existe todo um significado simbólico que eu usei essa live toda para contar para vocês do me nutrir, do que me nutre e o que eu coloco no mundo através da minha boca e através da minha yoni, do que eu sou nutrida espiritualmente através desse portal espiritual e o que eu vou parir, o que eu escolho e decido parir através do que eu recebo. Por isso que é muito importante selecionar aquilo que você recebe, não só através do alimento e da boca, mas aquilo que você escolhe receber através da tua vagina, que vai nutrir o teu mundo interno,
para que você possa parir aquilo que você quer parir. Aquilo que está alinhado com a tua essência, com a tua missão, com o que você quer, com a realidade que você quer manifestar. Entendem? Então, por isso que muitas, por tudo isso que eu falei, não conseguem falar não. Não conseguem se expor na internet. Não conseguem se comunicar com clareza. Não conseguem falar a verdade do coração. Ou têm questões físicas com a garganta, ou questões de patologias femininas, né? Patologias físicas, ou muitos bloqueios sexuais e dificuldade de sentir prazer, de se conectar com prazer, de acessar esse lugar que é gostoso. Entendem? Chavinhas virando, adoro, adoro.